Tudo começa quando Marina fala para Carlos, Lázaro e Karina que o padre não viu Matilde e Carlos fica nervoso. E nisso Renata vem com o padre e pergunta se eles imaginam aonde ela possa ter ido. Mas eles dizem que não. E nisso Jerônimo chega e pergunta o que Renata está fazendo ali. E o padre fala que chamou ela para ajudar na procura de Matilde, e espera que ele não se incomode. Jerônimo fala que não acha necessário, mas o padre fala que quanto mais pessoas ajudando é melhor, e que Jerônimo precisa deixar a soberba de lado. Então ele diz que tudo bem e que eles precisam ir logo pois estão perdendo muito tempo. Então Carlos agradece a Renata, e eles se dividem, Jerônimo e Marina vão para um lado, o padre com Karina e Lázaro, e Carlos com Renata para outro. Por outro lado, Antônio vai até Regina, e diz que foi atrás dela no centro, mas disseram que ela não estava lá, e Regina fala que vai voltar em breve. Apesar de que as lembranças de sua mãe serão enormes por lá, porém a vida precisa seguir. Antônio fala que errou muito com ela e precisa se desculpar, mas Regina diz que ele sempre foi maravilhoso e que só tem coisas boas para falar dele, mas infelizmente não conseguiu se apaixonar. Então Antônio fala que vai embora e só foi ali se despedir, e ela pergunta para onde. Mas ele diz que ainda não sabe, e acha que vai para Espanha, e então pede perdão a ela de novo. E os dois se abraçam. Na mansão, Josefina recebe Serena e quer saber o porquê ela pediu para falar com ela, até porque Roberta não está na cidade, e Serena fica assustada querendo saber aonde a amiga está. E Josefina fala que ela está com Renata na fazenda de Augusto, e Serena fica chocada, e então fala que achou que a amiga não queria vê-la, mas agora entendeu que não, e então vai embora. E nesse meio tempo todos estão procurando por Matilde, mas não conseguem nenhuma informação. E nisso Carlos fala para Renata que parece que Matilde foi engolida pela terra. E ela diz que é verdade, mas entende o que ela sentiu quando os pais dele falaram isso. E Carlos fala que eles não tinham esse direito. Renata diz que sabe como é, porque vive isso com sua mãe. E então Carlos agradece pela ajuda, mas ela diz que não precisa agradecer, porque gosta muito de Matilde. Afinal, ela foi a única que demonstrou de cara que não gostava dela, e depois que percebeu que ela não era bonita, voltou atrás e pediu perdão. Carlos fica sem graça e fala que deve uma desculpas a ela. Mas Renata fala que não precisa e o entende porque é o melhor amigo de Jerônimo, mas acha que ele não desconfiava dela, e Carlos admite que não. E conta que sempre mandou o amigo reunir provas e perguntar a ela, mas ele nunca deu ouvidos. Mas Renata fala para eles pararem com essa conversa e voltarem a procurar por Matilde. Enquanto isso, Augusto e Roberta caminham, e ela conta que sua mãe ligou pedindo para ela voltar ao México, porque tem algo importante para dizer, e então Augusto fala que ela deveria ir, e Roberta pergunta se ele já quer se desfazer dela, mas ele garante que não. E nisso Roberta vê que Serena está ligando, e Augusto fala para ela não mencionar ele. E então Serena pergunta por onde a amiga está, e Roberta mente dizendo que está em uma praia, porque precisou de uns dias sozinha, e Serena fala que isso é muito estranho, porque ela nunca quer ficar sozinha, mas Roberta fala que agora quis. Roberta pergunta como a amiga está com Augusto, e ela diz que não sabe nada dele, e pergunta se Roberta sabe, até porque ele é amigo de Renata, mas ela diz que não sabe e nem quer, e em seguida desliga, e Serena fica furiosa com a mentira dela.
Na cadeia, Honório fala para Constanza que está mais tranquilo porque Branca foi presa, porque pelo menos assim ela não pode fazer mal nem a ela, nem a Adriana. E então fala para Constanza não entrar nessa investigação de Josefina agora, e esperar ele sair da cadeia. Constanza fala que Regina mostrou uma foto de sua filha pequena, e confessa que ela tem muita semelhança com Roberta e Renata. Então Honório fala que se Josefina realmente roubou a filha de Regina, tudo ficaria explicado sobre a diferença que ela trata as duas. Constanza diz que ele tem razão, e que a vida toda eles perceberam a diferença que ela trata Roberta e Renata, e acha que talvez a filha de Regina seja Renata. E Honório fala para ela não comentar isso com ninguém. No centro, Inês fala para Regina que fica muito feliz que ela tenha ido trabalhar. E Regina fala que a vida precisa seguir, e conta que Antônio foi até sua casa se despedir, e que se comportou como um verdadeiro cavalheiro, e é uma pena que não conseguiu se apaixonar por ele, mas Inês fala que ela sempre foi muito sincera em relação a isso. Regina diz que é verdade, mas sente que a vida está obrigando ela a encerrar ciclos, e então conta para a amiga que aceitou se casar com Gonçalo no final do próximo mês, e Inês fica surpresa. Enquanto isso, Josefina está pesquisando como pode se fazer um exame de DNA, e descobre que pode ser com saliva e também amostras de cabelos. Então ela fica muito feliz dizendo que o plano dela vai ser mais fácil do que pensava. Na empresa, o comandante conta que Honório vai ficar livre em 2 dias. E Constanza, muito feliz, comenta que agora sim Branca vai pagar por tudo. Mas Gonçalo fala para eles não contarem Vitória antes da hora. E o comandante conta que infelizmente não conseguiram recuperar o dinheiro, porque Branca investiu no exterior. Mas Gonçalo fala que agora isso é o que menos o preocupa, e que no momento só quer saber do conforto de sua família, e agradece ao comandante por tudo. E enquanto isso, Adriana está com o celular na mão pensando se ligar para César. E então resolve ligar, mas depois desliga dizendo que namora Matias, e que não deveria estar pensando em César. E nesse meio tempo, Carlos e Renata encontram com Marina e Jerônimo, e falam que não a encontraram. E nisso o padre volta dizendo que viram ela entrar em um ônibus, mas não disseram para onde, e então Carlos fica nervoso, mas Renata fala para ele se acalmar, e Jerônimo diz que não tem muitos lugares para onde ela possa ter ido, e então Renata fala que precisa ir embora, mas se eles souberem de algo, por favor que avisem a ela, e então vai. E Marina fica incomodada com o olhar de Jerônimo para ela. E enquanto isso, Roberta fala para Augusto desfazer a cara feia, porque eles foram à praia para se divertir, mas ele fala que está preocupado com Renata. Porém, Roberta acha que sua irmã está bem, e chama ele para os dois se divertirem juntos. Enquanto isso, na Bonita, os pais de Carlos querem saber sobre ele, e Manuela juntamente com Karina falam que ele foi procurar por Matilde, porque ele foi embora da fazenda depois da humilhação que eles fizeram. E então eles perguntam para onde ela foi, e Karina fala que se eles soubessem não precisariam procurar, e deixa eles sem graça. Na Cruz de Amor, Ezequiel está trabalhando, e nisso Alzira chega dizendo que foi até ali para levar a mistura que Carlos fez para colocarem nas plantações, e conta que está dando muito certo. E Ezequiel fala que já disse que não quer que ela vá atrás dele, mas ela diz que mandaria Matilde, mas ela sumiu. Alzira fala que não entende o porquê eles ainda vivem juntos, se não consegue perdoar ela,
e então pergunta se nunca vai esquecer o problema entre eles. E então Ezequiel se aproxima e depois vai pegar a mistura e sai, e deixa Alzira sozinha. De volta a Bonita, Carina serve café para os pais de Carlos, e nisso Jerônimo e Lázaro chegam, e Carina pergunta se eles descobriram algo, e Jerônimo fala que Matilde pegou um ônibus para fora do povoado. Então Lázaro sai da sala, e nisso o telefone toca e Carina atende, e Serena pergunta se pode falar com Jerônimo, e então ele vai atender no escritório. Serena fala que precisa dizer uma coisa muito importante, e Jerônimo pergunta sobre o que, e ela fala que é sobre o bebê de Roberta e que chegou a hora dele saber quem era o verdadeiro pai dessa criança. Na sala, Carlos chega e diz que os pais já devem saber o que provocaram, e a mãe fala que talvez isso tenha sido melhor. Mas Carlos diz que não, e que Matilde preferiu dar lugar a eles, e então entrega a carta que ela deixou, e manda eles lerem e descobrirem o porquê ele se apaixonou por ela. Jerônimo fala para Serena dizer tudo, e ela fala que vai contar, mas não por telefone, e pergunta quando ele pode ir ao México encontrar com ela. E então Jerônimo fala que no dia seguinte vai, e espera que seja verdade o que ela vai dizer, e Serena garante que sim, e que no dia seguinte ele vai saber tudo sobre a vida de Roberta e desse bebê. Na Cruz de Amor, Augusto quer saber de Ezequiel como assim que Renata não voltou para a fazenda, e ele confirma, e fala que Alzira levou uma mistura para eles colocarem na praga. Porque conseguiram acabar com Ada Bonita, e quer saber se pode usar na Cruz de Amor. Então Augusto furioso fala que Ezequiel pode fazer o que quiser, e manda ele sair. Em seguida Renata chega e Augusto grita querendo saber aonde ela estava, porque deixou ele e Roberta plantados esperando. E isso não vai permitir. E então Renata furiosa fala que não vai permitir é que ele fale com ela desse jeito. E então vai para o quarto, e deixa Augusto revoltado. De volta a Bonita, os pais de Carlos falam que Matilde não é mais uma menina, e que sabe as decisões que toma. E então Carlos fica com raiva e fala que eles não estão entendendo nada, e não entende o porquê eles ainda estão ali. Eles falam que vão voltar para casa, e que tentaram mostrar para ele que esse casamento não daria certo, e então deixam claro que tem lugar para ele caso queira voltar, mas Carlos fala que não vai fazer isso, porque se sua esposa não é bem-vinda, então ele também não vai ser, e em seguida eles vão embora e Carlos fica muito triste. No centro, César vai encontrar com Constanza, e ela fala que precisava encontrar com ele para conversar, e César pergunta se houve mais problemas. Mas ela diz que não, e que Honório vai sair da cadeia, e que nessas visitas a ele se deu conta que não deixou de amá-lo, e que não pode seguir com ele. César fica pensando, e depois pergunta o que ela sente por ele, e Constanza diz que o admira muito, mas não sente amor, e então diz que precisa tentar de novo com seu marido, e César diz que tudo bem, e que ele já sabia desde o início que ela ainda não o amava, e deseja que ela seja feliz com o marido, então vai embora. Adriana dá um presente para Matias e então ele fica muito feliz e agradece, e nisso o celular dela toca e é César, dizendo que precisa conversar com alguém, e pede por favor para ser ela, e deixa Adriana sem saber o que fazer. Na empresa, Antônio vai falar com Gonçalo, e conta que vai embora, e parabeniza ele por conseguir conquistar Regina, e então pede para ele cuidar bem dela. E Gonçalo garante que vai fazer isso, porque ela é o que ele tem de mais precioso.
Antônio fala que vai, mas se souber que ele não cumpriu com sua palavra, então vai voltar, e garante que não vai deixar ela sozinha. Na cruz de amor, Augusto vai até o quarto de Renata e se desculpa, e fala que ficou muito preocupado com ela, mas Renata fala que aquela atitude dele não foi legal, e que ela é uma mulher livre, e não vai mudar seu jeito de ser por ele e nem por ninguém, e então manda ele pensar bem, porque senão isso não vai funcionar. Então Augusto diz que tudo bem, e quando ele sai do quarto, Roberta já está do lado de fora rindo, e diz que ele vai se tornar mais um pau mandado de sua irmã, e deixa Augusto revoltado. Na Bonita, Carlos reclama com Jerônimo porque não sabe nada de Matilde, mas ele manda o amigo ficar calmo, e que Matilde é muito inteligente e com certeza vai voltar. E então avisa que no dia seguinte vai viajar para o México, porque precisa resolver algo muito importante, e Carlos pergunta do que se trata, mas ele diz que não quer incomodar, porque já tem seus problemas e garante que na volta vai contar. E nesse meio tempo, Matilde chega na casa que seus pais moravam antes de morrer, e então fala para si mesmo que jamais vai negar suas raízes, e quanto mais a humilham, mas ela sente orgulho de ser Matilde Lopes. E por outro lado, Adriana agradece a Matias por levar ela até o restaurante para encontrar com César, e então Matias fala que quando terminar ela pode ligar para ele e ir buscá-la, mas ela diz que não precisa, porque César deve dar uma carona a ela. Mas Matias insiste dizendo prefere ir. Enquanto isso, Constanza fala para Gonçalo que está muito feliz porque Honório vai sair da cadeia. E ele pergunta quando ela vai dizer que nunca teve nada com César. E Constanza diz que não sabe. E conta que só falou isso porque estava muito triste com a desconfiança de Honório. Gonçalo fala para ela contar logo e acabar com isso. E ela pergunta como ele está com Regina, e se ela aceitou se casar, e Gonçalo diz que sim, e que se casam no próximo mês. E então Constanza pergunta se Josefina já sabe, mas ela diz que não, até porque isso não fará ele mudar de opinião. De volta ao restaurante, César fala para Adriana sobre suas emoções, e ela conta que usou ele, e que queria conquistá-lo para Constanza voltar com seu pai, mas o beijo que eles deram foi muito real, porém ela tem uma relação com Matias, e então César fala que não está acreditando que ela é esse tipo de garota, e então sai e deixa ela sozinha na mesa. Ele vai para o banheiro e então se revolta porque Adriana brincou com ele, e começa a sentir uma dor de cabeça muito forte e toma um remédio e então pensa que Constanza nunca o amou de verdade, e que Adriana só brincou com ele. Na mansão, Josefina anda pela casa, e pensa que está da forma que nunca quis, sozinha. E então fala que Roberta não vai atrapalhar os planos que ela tem para as duas. Por outro lado, um homem entra na casa que Matilde está e manda ela passar tudo o que tem, mas Matilde fala que não tem nada, e então ele puxa uma faca e fala para ela não tentar correr, e dá um soco nela que cai no chão, e ele vai embora e deixa Matilde desmaiada. No dia seguinte, Jerônimo consola Regina, e fala que sente muito pela mãe dela, e Regina fala que ela foi embora sem perdoá-la, mas Jerônimo fala pra ela ficar em paz, porque as duas tiveram uma ótima relação. Regina agradece pelas palavras e pergunta se ele vai ficar uns dias no México, mas Jerônimo diz que não, e que só foi ali para resolver um assunto delicado, mas que não podia deixar de ir vê-la. Roberta chega no quarto de Augusto, e ele pergunta o que ela está fazendo lá, e ela fala que amanheceu com vontade de beijar ele,
mas Augusto diz que agora não. E então Roberta fica com raiva e fala que talvez quando ele queira, ela não esteja com vontade. Mas Augusto garante que ela vai estar sim. Por outro lado, Jerônimo pergunta para Serena se ela realmente sabe quem era o pai do bebê de Roberta. E ela fala que sim, porque as duas eram confidentes. Então Jerônimo diz que sabe que não é ele porque nunca ficou com ela. Mas precisa provar que esse bebê não tinha o sangue dele. Mas Serena diz que tinha sim o sangue dele, porque o pai do bebê era seu irmão Rafael, e deixa Jerônimo chocado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.